Olá, meus amigos, como é que estão vocês? Tudo bem? Olha, nós vamos fazer um vídeo aqui hoje sobre as parábolas de Jesus, né? E como você vai entender as parábolas, né? Que muita gente faz a leitura das escrituras, mas não entende. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que, se fosse possível, deixe o like, tá? E se inscreva também no nosso canal para que a gente possa continuar a produzir esses conteúdos, né, de esclarecimento bíblico, né? Assim, nos ajuda muito, né, a divulgar o canal, né? Se você puder, divulgue também o canal, né? Para que as pessoas venham a ter uma compreensão melhor das escrituras, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma das parábolas de Jesus, né? Que Jesus ele estava comparando, né, o reino de Deus, né, com um pescador, né, que lança suas redes ao mar. E para você entender o contexto, né, de como isto você vai ter a compreensão, né, do que Jesus Cristo queria dizer, você precisa entender algumas coisas, tá? Você tem que entender primeiramente para quem que Jesus estava falando e por que que ele estava falando, tá? Aí, quando você entender isso aí, é necessário também que você tenha uma certa compreensão do que era a lei de Moisés, né? E é por isso que ele falava dessa forma, porque ele se refere, quando ele fala isso, sobre coisas que estavam na lei, né? E ele estava falando para o povo judeu, o povo acostumado com a lei, né? Então, tudo aquilo que era reflexo da lei, né, que havia na lei, ele trazia que ficava mais fácil das pessoas compreender. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui desse capítulo que indica, né, que está no capítulo 13 de São Mateus. Aí nós vamos fazer uma leitura aqui, né? Está no capítulo 13, na verdade, do versículo 47, né? Aonde ele diz o seguinte, né? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, né? E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para o cesto os bons, os ruins. Porém, os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Tá? Então ele fez essa comparação aqui com o pescador. Por quê? Porque na região beira-mar de Israel, né, havia muitos pescadores. Inclusive Pedro era pescador. Né? Pedro, João e Tiago, eles eram pescadores. Né? Então eles tinham esse procedimento. Mas por que que Jesus fala que vão separar os bons do ruim? Né? Será que alguns peixes não prestavam? Não, a questão não é que os peixes não prestavam para comer. É que na lei de Moisés, então estava escrito que na lei de Moisés, né, que os peixes de couro não era para eles comer. Então o judeu só comia só os peixes de escama. Isso aí você vai encontrar no livro de Levítico, né, no capítulo 11, versos 9 e 12, lá explica que eles não deveriam comer peixes de couro. Da mesma forma também está em Deuteronômio 14, 9 e 10, né, a mesma lei, reforçando a mesma lei, que os peixes de couro era considerado imundo, não podia comer peixes de couro, né? Agora, o porquê que eles não podiam comer, essa é uma questão para um outro vídeo ainda, que a gente vai levantar essa questão ainda em algum outro vídeo, em algum outro momento. Mas no momento a explicação é sobre isso aqui. Então, o que que significa, né? O significado da parábola aqui, né? Ele falou dessa forma para as pessoas entenderem como que Deus vai escolher as pessoas, né? Como que Deus faz para escolher as pessoas que vão servir a Ele e que vão se salvar. Então ele usou essa parábola, né? Que o reino do céu é semelhante ao pescador que lança sua rede ao mar, né? E pega diversas qualidades de peixe. E de quando chega na praia, eles vão selecionar aquilo que vai ser para o consumo, aquilo que é bom e aquilo que vai ser descartado. Então, comparando isso, essa vida das pessoas, o que que é lançar a rede ao mar? O que que é essa rede, para você entender? Essa rede que é lançada nada mais é do que o evangelho, entendeu? Compreenderam o que ele quer dizer com a parábola? Que o evangelho é lançado a todo o povo. O povo ali é representado pelo mar. Mar nas escrituras sagradas, né? Em Apocalipse, e ouvia a voz como se fosse a voz do mar, de muitas águas, né? Entendeu? Simbolizando os povos, né? O mar ali significa os povos. Então o evangelho é lançado a todo o povo,
né? Mas quem que são os bons e os ruins ali? Os bons é considerado aqueles que aceitaram o evangelho de boa graça, né? E assim receberam de Deus as virtudes, né? Esses são considerados que os anjos vai vir que pela fé eles já creram em Jesus Cristo, né? Então esses são os bons, os peixes bons, né? Os peixes maus que é considerado ali que ele fala que é lançado fora, são as pessoas que não receberam a Jesus Cristo, né? Então o evangelho ele não faz distinção de pessoa, tá? É como uma rede que é lançada, né? E não faz, a rede não faz distinção de peixe, ela vai pegar todos os peixes, né? Depois sim, aqueles que for visto, né, de bom, ele vai ser colhido para o reino de Deus. Assim, dizem que os anjos, né, como está no capítulo aqui, né, assim será a consumação do século, e virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Essa separação ali, então agora já não é mais feito por, por homens, né? Os próprios anjos vão vir e vai relatar, né? Olha, esse aceitou o evangelho, esse não aceitou, então faz separação. Então, vocês guardem na cabeça, para entender as parábolas, tem que ver o contexto sempre, para quem que Jesus Cristo está falando e para quem ele falou. Compreenderam? Aí vocês vão ter uma noção exata do que o evangelho quer dizer, né? Do que as parábolas querem dizer. Então, lembre-se do bem de uma coisa nessa parábola, né? Ali, a rede é o evangelho. Os peixes são as pessoas. Os bons são aqueles que vão se salvar. E os maus são aqueles que não aceitaram o evangelho. Por isso a Bíblia diz mal, né? Então a gente tem que fazer por onde? De ficar nessa rede, ser colhido e depois ser parado pelos anjos. Pela fé em Jesus Cristo. Sempre pela fé em Jesus. Crendo que Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos para dar salvação a todos nós. Gente, se você gostou do vídeo, mais uma vez eu reforço, inscreve no canal, tá? Dê o joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque mais pessoas têm acesso ao conhecimento, né? E se ficou alguma dúvida de alguma coisa, vocês podem falar nos comentários, tá bom, gente? Ok, até o próximo vídeo.